Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero compartilhar com os irmãos no livro de Êxodo, capítulo de número 2, a partir do versículo 23, que diz assim: Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Meus irmãos, nós temos um texto aqui maravilhoso que fala de um momento de dificuldade e também do momento em que a oração, o clamor do povo de Deus chegou até os seus ouvidos. Ora, não tem como em dias como os que nós estamos vivendo, nós não nos lembrarmos e tentarmos de alguma maneira trazer para os nossos dias textos como esse, que também retratam dificuldades, que também retratam problemas, mas que trazem sempre uma luz no final do túnel, trazem uma esperança. Veja, nesse momento aqui, o povo de Deus está como escravo no Egito. O povo de Deus não foi escravizado e levado ao Egito. Se nós voltarmos um pouquinho lá em Gênesis, diz que quando José é vendido pelos seus irmãos como escravo, este sim, um homem, entra no Egito como escravo. Porém, no trabalhar de Deus, esse homem ascende até a posição de governador do Egito. Um cargo importantíssimo, onde, nas palavras do próprio faraó, José tinha autoridade para mandar e desmandar abaixo dele. Não tinha ninguém acima de José além do próprio faraó. Então veja, a história do povo de Deus, nesse momento de dificuldade que nós lemos aqui no capítulo 2, ela não se origina de problemas, de dificuldades. Estava tudo bem. José, como grande parte das pessoas conhece a história, ele foi bem sucedido naquilo que Deus o colocou para fazer como governador do Egito. Ele teve a oportunidade de reencontrar seu pai, seus irmãos, e por conta de uma situação ímpar, por conta de uma fome que assolou as nações naquela época, toda a família de José, seu pai e seus irmãos, vieram morar com ele no Egito. Então a entrada do povo de Deus naquele lugar, naquela terra, foi num momento de dificuldade, mas que eles eram convidados de honra do próprio faraó. Passam-se alguns anos, passam-se algumas gerações, e ascende ao trono um faraó que a palavra de Deus diz que não conhecia quem era José. Na verdade, não se tinha mais apreço ou respeito pela história, talvez porque já tinha se passado um certo tempo. Fato é que esse faraó começa a oprimir o povo com trabalhos, até chegar o momento dele trazer tamanha dureza nos trabalhos, do povo começar assim a ser considerado como escravo e ter cada vez mais trabalho com condições precárias, a fim de controlar o povo. O povo de Deus começou a se tornar tão numeroso naquela terra que a única maneira de controlar o povo a qual os egípcios encontraram era de escravizar o povo. Ora, aqui é o ponto mais alto da dificuldade do povo. O trabalho estava penoso. Eles não aguentavam mais fisicamente, talvez emocionalmente, aquela opressão. Fato é que eles começam a clamar cada vez mais, de uma maneira cada vez mais intensa. Veja, existe uma diferença básica entre clamor e oração. O clamor é algo mais intenso, é algo mais forte. Algumas leituras relatam pessoas clamando em voz alta, gritando. Por quê? Porque é um momento de desespero. Fato que nesse momento de desespero, a palavra de Deus diz que a oração, o clamor do povo sobe até Deus. Deus ouve o clamor e Deus olha para eles. Veja, quando nós estamos num momento de dificuldade como é esse que temos vivido nesse último um ano e um mês mais ou menos, nós precisamos cada vez mais continuar clamando. Nós precisamos cada vez mais continuar buscando em Deus com fé, com confiança de que Ele vai ouvir o nosso clamor.
No momento oportuno ele vai ouvir, ele vai se lembrar das promessas, como diz aqui. Ele se lembrou da promessa que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó, de que aquele povo seria numeroso, seria uma grande nação e seria uma bênção. Que escravo vive uma situação de bênção? Muitos de nós nos sentimos, não digo como escravos, mas com as nossas liberdades cessionadas. Não temos mais o direito de sair, de escolher para onde queremos ir, porque a maioria dos lugares estão fechados. Claro que eu não estou aqui fazendo qualquer tipo de apologia a desordem ou a descumprimento das leis. Nós estamos num momento complicado, mas nós não podemos deixar de clamar. Nós não podemos deixar de buscar ao nosso Deus, porque o clamor do povo de Israel subiu e Deus ouviu. Será que Deus mudou? Será que tanto tempo, dias humanos que se passaram, será que Deus também passou ou mudou? Ele não pode mais ouvir clamor? Ele não pode mais se voltar, se lembrar do seu povo e agir? Nós não podemos permitir com que as dificuldades impeçam que o nosso clamor continue sendo direcionado a Deus. Continue clamando, continue buscando, atenda aos pedidos de oração dos seus pastores, dos irmãos que têm levantado ali propósitos, mas não deixe de clamar, porque no momento oportuno o Senhor Deus vai olhar para nós e vai enviar auxílio e vai enviar ajuda. Assim como no início do capítulo 3, começa ali o episódio em que Moisés ele tem um encontro com Deus naquela sarça. Moisés estava fugido do Egito e Deus prepara uma situação para que pudesse falar com aquele homem, para que ele pudesse ser um instrumento. Eu não sei qual é o instrumento que Deus vai usar. Eu não sei se é o instrumento da ciência, eu não sei se é o instrumento de um milagre sobrenatural, eu não sei como Deus vai trabalhar. Mas uma coisa eu tenho certeza dentro do meu coração: eu creio que o mesmo Deus que operou no passado, Ele opera nos dias de hoje e Ele vai socorrer o povo dele, amém? Fique com essa palavra e continue clamando, continue orando e buscando ao nosso Deus, em o nome santo do Senhor Jesus.